Olá, vamos conversar hoje sobre idolatrias ocultas. Muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, não percebem que estão cometendo idolatria sem saber, atribuindo poderes a criaturas e não a Deus, ou definindo Deus como uma criação, e Deus está acima da criação. Então temos que entender Deus. Deus se define e se revela em uma pessoa, ele tem a pessoalidade dele. E da pessoalidade dele é que vem as propriedades da pessoalidade dele. Ou seja, quando Deus fala, a fala de Deus é propriedade da pessoalidade de Deus e não Deus. Quando Deus cura uma pessoa, ele está aplicando uma propriedade da pessoa dele, que é o poder. Deus não é o poder, mas sim emite o poder. Ou seja, a propriedade da pessoa dele. Ele é a pessoa e causa alguma coisa, algum efeito na pessoa. Isso é a propriedade dele. É uma criação de Deus para com a pessoa, a fim de afetá-la. É como um abraço. Um abraço não é você, mas é uma propriedade da sua pessoa que vai afetar a outra pessoa. Portanto, é uma criação da sua pessoa em relação a outra. De modo que o seu abraço não tem uma personalidade, não tem você completo no abraço, mas sim a sua pessoalidade é completamente você e o seu abraço é uma propriedade da sua pessoa. Ou seja, você tem a potência, a possibilidade de abraçar uma outra pessoa. Portanto, é falso afirmar que o abraço é você, mas sim uma propriedade que sai de você. Portanto, Deus não é um poder, porque poder é uma propriedade de Deus, da pessoalidade existente em Deus. Por isso Deus consegue te amar, ter sentimentos por você, porque Ele tem a pessoalidade. Deus então possui todos os poderes, ou seja, Ele pode fazer qualquer coisa, portanto Ele é todo poderoso. E Ele também não é a forma, porque assim como Jesus foi o Verbo que se fez carne, Ele mudou a sua forma, mas continuou a mesma essência, a pessoalidade. E podemos afirmar que todos os poderes de Deus são aplicados por causa do amor, são conduzidos por causa do amor. Por isso dizemos que Deus é amor, mas na verdade Ele não é somente amor, mas sim através do amor que Ele tem, Ele aplica esse amor na criação e então temos o Criador e a criação. E a idolatria é essa substituição de Deus pela criação de Deus. Assim conseguimos identificar a idolatria ao universo. O universo é causado por Deus, é uma criação de Deus. Portanto, quando você pede para o universo alguma coisa, você está ultrapassando as propriedades do que o universo pode te oferecer e atribuindo o poder de Deus ou a pessoalidade de Deus à criação, como se o Criador fosse a criação. Temos aí a idolatria, que é esta negação do poder de Deus, da pessoalidade de Deus, em favor de uma criatura, tornando-a uma pessoa. Essa pessoa vai te responder no lugar de Deus, que é muito mais poderoso. Ou seja, você confessa que a criatura é mais poderosa que Deus, digna da sua atenção anteriormente a Deus, ou até totalmente substituta a Deus. Deus também não é uma vibração, porque vibração é uma propriedade da matéria. Deus é o criador da matéria, instalador das leis das vibrações na matéria. Dessa forma, então, podemos definir que Deus não é nada que esteja na criação de Deus, porque a criação é a propriedade de Deus em ato, ou seja, quando Deus tem a possibilidade, o poder de criar. Então ele foi lá e criou, ou seja, aquela potência virou um ato. Recapitulando, Deus não é um espírito, porque o espírito é uma forma possível de Deus. Deus se fez carne, então ele estava numa forma diferente. Portanto, Deus não é espírito nem a carne, mas a pessoalidade que habitou dentro dessas formas. Então Deus também não é uma luz, pois a luz é a propriedade de certa forma. Deus também não pode ser uma mensagem, porque a mensagem é a propriedade de uma pessoa. Quando você fala, você emite essa propriedade sua. Deus escolheu fazer a criação através da palavra, mas ele poderia fazer de qualquer outra forma. Portanto, as palavras de Deus são criações de Deus e não Deus.
Deus também não é algo místico e oculto. Ele se fez carne, se revelou para o ser humano através da vontade dele. Deus também não pode ser uma criatura alienígena, porque Deus está acima do tempo e do espaço. Por isso ele diz, eu sou. Deus também não pode ser uma tecnologia mística, porque Deus está acima da tecnologia. A tecnologia é um método de criação, mas Deus é o criador de qualquer método, porque os métodos são frutos da propriedade da inteligência. E é por isso que Deus também não é uma inteligência, porque a inteligência é apenas uma propriedade de uma pessoalidade. Concluindo, Deus não é uma luz, Deus não é o universo, Deus não é uma inteligência superior, Deus não pode ser uma criatura alienígena super tecnológica, tampouco pode ser uma tecnologia muito avançada, ou um cérebro gigante, ou um espírito de luz, que é apenas a forma, nem uma mensagem, nem um evangelho, mas sim um Senhor, Criador de todas essas coisas, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a propriedade de amar você. Tenhamos todos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Até a próxima.